Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clamando no Deserto. E se você está chegando pela primeira vez, ou se você já tem estado conosco, mas não tem homologado a sua inscrição, faça isso. Se inscreva no canal, esteja conosco para refletirmos a cada momento aqui na Palavra de Deus, nos diversos quadros que aqui nós temos no canal, tá bom? Para mantendo assim a nossa mente nas coisas do alto, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, onde estaremos tratando aqui do tema Forjado para o Testemunho Cristão. Antes de estarmos lendo o texto bíblico, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida e esperança, que temos, Senhor, de que a qualquer momento nós, Senhor, o Senhor há de vir de nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Pedimos a tua bênção durante esse período, que aqui vamos estar considerando esse particular, ó Pai, referente a esta necessidade em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar aqui abrindo a Palavra de Deus, primeiramente, na Bíblia que sempre lemos aqui, tá bom? Romanos 1, capítulo 1, a carta de Paulo, Romano 1, capítulo 1, versículo 14 até o 17, tá bom? Onde a palavra do Senhor nos diz: eu sou, Paulo falando dele mesmo, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, olha só, é um reconhecimento que Paulo teve para poder testemunhar de Cristo. Ele diz: de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, ou seja, testemunhar de Cristo. Também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho, agora a razão que ele dá. Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu vou estar, amados, também algumas vezes faço isso, e como esta vez eu vou estar fazendo, é ler aqui a Bíblia King James, tá bom? Onde, esse mesmo texto aí, onde diz assim para nós: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. De modo que em tudo o que depender de mim, ó que diz Paulo, estou preparado, diz Paulo, para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Partindo, amados, dessa leitura bíblica em que nós fizemos,
Nós podemos entender, amados, que testemunhar de Cristo não é de qualquer maneira. Não é simplesmente preparar algumas placas, né, estar num semáforo, né, que isso aí agora é o marketing do evangelismo. Tudo isso é louvável. Entregar um folheto é louvável. Estar participando ali dos trabalhos em que a igreja solicita a cada um de nós, como irmãos, uma questão do evangelismo, comissão de visita, culto a livre, e todo o trabalho que vise o testemunho de Cristo, amado, com certeza é louvável. Mas o que nós aprendemos com Paulo e outras partes da Bíblia, também do Evangelho principalmente, entendemos que precisamos de alguns... Há necessidade de sermos forjados para o exercício do testemunho de Cristo. E onde há esse fundamento pelo qual trago aqui para o irmão através desta reflexão? Nós encontramos primeiro no comissionamento do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquela que crê será salva, e se for batizada será salva, que não crê será condenada. Mas ali os discípulos já foram pregar o evangelho, os discípulos já foram ensinar nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhando para a Escritura, observamos que não. A Bíblia diz que depois de três anos com o Senhor Jesus, sendo forjado no dia a dia ali, através do ministério do Senhor Jesus, eles precisavam ser forjados, amados. Nós vemos ali homens com temperamento diferente, como foi o caso de João e Tiago, que eram explosivos, que certa feita, quando dentro do ministério de Jesus, alguns que resistiam ao Senhor Jesus como Messias, como aquele que deveria de vir, eles perguntaram para Jesus: Senhor, não quer que nós oramos para que desça fogo do céu? E o que disse o Senhor Jesus para eles? De que espírito sois? Mas tudo isso estava acontecendo por quê, amado? Ou aconteceu? Para nos revelar que não é todo, não estamos preparados a partir do momento somente que ouvimos falar de Jesus. Ou de que temos o conhecimento porque nós lemos a Bíblia, alguém falou de Jesus para nós. Mas precisamos ter algumas considerações, vamos tratar aqui, da necessidade para testemunhar de Cristo. Por isso que veio o tema ao meu coração através dessa passagem de Paulo. Forjados para o testemunho de Cristo. E observe também Pedro, que era, impulsivo ali. Então houve... E outra, depois que os discípulos amados passaram 3 anos com o Senhor Jesus já mandou eles para testemunhar do Evangelho, do Reino de Deus, de Cristo Jesus. Porque ele mesmo testificou: examinar a Escritura para cuidar e ter nela a vida eterna, pois são de mim que ela testificam. Jesus é o centro da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas eles já foram. O que Jesus disse ali antes de ser assunto ao céu? Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para ser revestido de poder e ser-me-eis, a partir desse momento, ser-me-eis testemunha, olha só, testemunha, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e confim da terra. E quanto de nós, amados, ou quantos nós vemos que começamos a falar do Senhor Jesus e paramos pelo caminho? Quantos ministérios não têm feito o seu trabalho, tendo o seu apego a esta ordem, em obediência a esta ordem do ID, mas desvaneceram nas suas forças? Qual seria a razão de tudo isso? Porque o que nos leva a estarmos desestimulados a testemunhar de Cristo, aquele que morreu por mim, por você, por cada um de nós.
Então, logo, o discípulo tendo 3 anos de ministério, amado, vendo o milagre acontecer, vendo Jesus agir, e foram parte dessa experiência também, nessa torza, né, que chama, naquela peça, forjado pelo Senhor Jesus, na forja, né? Forjado pelo Senhor Jesus, quando ele enviou, mas disse que a Bíblia que ele deu autoridade para eles. E eles voltaram admirados, contentes, né? Festejando, porque até os espíritos imundos se sujeitavam a ele. E Jesus disse para ele: alegrai-vos antes de ter o seu nome escrito no livro da vida. Agora, para testemunhar do Cristo, para sermos cumpridor do ID, amados, há algumas necessidades que precisamos compreender à luz do versículo que lemos. Trazendo aqui o testemunho de Paulo. Ele mesmo disse: eu estou agora, em mim eu tenho esta confiança de que estou preparado. Paulo, que sendo o conhecedor da letra, conhecedor da Bíblia, foi perseguidor da igreja, um terrível perseguidor da igreja, amados. Tinha Cristo e tinha os seguidores de Cristo como o caminho, como uma seita. Estava ali levando a mulheres e homens presos, mas até quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus? E a partir daí, eu começo aqui a deixar alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, forjado para o testemunho de Cristo pela própria experiência pessoal. É somente através de uma experiência pessoal com o Senhor que nós passamos a estarmos, né, a sermos forjados. E esta experiência, essa forja, fala da nossa experiência, de quem éramos, estamos sendo convencidos dos pecados que cometemos, e a partir daí passamos a compreender o amor de Deus quando olhamos para o Calvário. E Paulo ali, quando teve o encontro com Jesus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava pegando carta e perseguindo mulheres e homens, mas na verdade não era. Era o próprio Senhor Jesus. E diante daquele encontro, tudo começou a mudar na vida de Paulo. Paulo, ele passou por conta dessa experiência, passou de perseguidor para o pregador do Evangelho, o anunciador das boas novas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, amado, eu preciso ter uma experiência. Eu tenho que ter uma real experiência com Deus. O encontro com o Senhor Jesus. Não é aceitar um apelo, é ter uma experiência de salvação. Compreender em real sentido a vida que levamos, o destino que estávamos destinados, pelo qual estávamos destinados, e ter reconhecido e ter a experiência do perdão de Deus em nossas vidas. Este amor que a partir de então nos constrange, não só a viver para Deus, mas a testemunhar de Deus, testemunhar de Cristo. E a segunda razão, né, que nos leva forjado para o testemunho de Cristo, pela compreensão do poder de Deus, amados. Será que nós não temos feito escolha? Será que nós não temos desacreditado daqueles que pregamos o Evangelho? Ou não pregamos para aqueles que estão em determinada situação que aos nossos olhos já parece, nós decretamos já que não tem mais jeito? Paulo não. Paulo, ele disse assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo pregava para todos. Paulo pregava para os judeus, para os gregos, para os bárbaros, para os endemoniados, para os sodomitas, homossexuais, lésbicas, quem fosse, Paulo ele pregava. Porque Paulo, ele tinha a compreensão do poder de Deus. E por isso ele diz que não se envergonhava. Será que nós temos nos envergonhado? Será que você tem se envergonhado por alguém da sua família? E achar que Deus não pode, não tem o poder para salvar esta vida?
Será que você deixou de orar pelo seu parente, pelo seu amigo, por aqueles que estão em trevas, amados? Não. Será que você tem se envergonhado em mandar um WhatsApp, uma mensagem de salvação, testemunho de Cristo para o seu colega de classe, para o seu colega de trabalho, ou as oportunidades que Deus tem dado a você, porque você já teve uma experiência com o Senhor. Você já teve uma experiência e uma compreensão do poder de Deus, mas até então você se encontra omisso. Pense nisso, porque isso aqui é também para nós refletirmos. Será que tem acontecido com Paulo? Nós já não estamos nesse mesmo nível? Terceiro, forjado para o testemunho de Cristo pela compreensão da justiça de Deus. Porque enquanto Paulo estava perseguindo, ele se achava o tal. O fato dele ser um judeu, dele ser um hebreu de hebreus, ele achava que ele já fazia parte, estava agradando a Deus em perseguir até mesmo aqueles que estavam no caminho, até os seus próprios compatriotas que confessavam a Cristo. Ele estava achando que estava zelando por Deus. Mas esse encontro, essa experiência de Paulo com o Senhor Jesus, ele compreendeu isso. E quando ele escreve para os Romanos, capítulo 10, e versículo 1 até o 4, olha o que ele diz, amados. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque ele deu testemunho, olha ele aí testemunhando, de que tem zelo de Deus, por Deus, mas não com entendimento. Foi o que ele passou, foi pelo que Paulo passou, e agora ele está testemunhando de Cristo por conta dessa experiência que ele teve com o Senhor. Ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, ele era um deles, e procurando estabelecer sua própria justiça. Sabe qual era a própria justiça de Paulo? É que ele era justo e tinha um direito de tirar vidas, de dar o seu palpite, como deu de Estevão, amados. E ainda depois de tudo isso, Deus ainda toma este homem, amados, e tem um encontro com Paulo e faz dele um instrumento para testemunhar de Cristo, amados. Ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a justiça de Cristo, pois Cristo é o fim da lei para justificar todos o que ele crê. E nós, amados, por conhecermos a justiça de Cristo, será que nós não estamos agindo ainda assim? Não no que diz a relação a testemunharmos quanto à justiça do Calvário, ao mérito da cruz. Não é isso, mas será que nós não estamos estabelecendo uma própria justiça em não querer pregar o evangelho para aqueles que estão fora, porque nós já fazemos parte dele? E qual é a nossa justiça, pela qual até hoje temos resistido ao evangelho? Você que me ouve, amado e querido, ouvinte da palavra de Deus. A justiça é Cristo. A justiça de Deus foi ter tomado o seu próprio filho, amados, e moído, como disse ali no Calvário, lançado sobre ele toda a ira, todo o juízo que cabia eu e você receber no tempo oportuno da nossa partida. Mas agora em Cristo Jesus não há mais condenação, temos a confiança e a certeza que estaremos com o Senhor. E Paulo, ele tinha tido a sua própria justiça, mas ele conheceu a justiça pela compreensão do mérito da cruz. Paulo passou a entender, agora estou pronto, agora verdadeiramente estou preparado para testemunhar, pela compreensão da justiça de Deus, como li o versículo, Paulo diz no versículo 16 e 17, que não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em que a fé, que é de fé em fé, como ele diz aqui no capítulo 1, versículo 17. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E por último, amados, forjado pela compreensão pessoal, em comprometimento à vocação cristã. Foi que Paulo ele disse aqui no versículo 14
E no versículo 15, amados, quando ele diz aqui, ó, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que está em Roma. Então agora Paulo, ele reconhecia. Agora Paulo não estava mais sob a ignorância que ele estava a perseguir o caminho que ele considerava. Mas agora ele estava de perseguidor, estava pregando ao Senhor Jesus. Ele estava testemunhando de Cristo. Ele tinha compreensão agora que ele era devedor, que não era agora para ficar sob uma área de conforto, sobre somente uma convicção de estar salvo, e não ir levar esta boa nova para aqueles que precisam ainda ouvir. Que nós possamos sair do conforto, né, da nossa consciência, da estagnação da nossa vida cristã. Acho que já tivemos a experiência de salvação. Nós que conhecemos o poder de Deus, porque dele já somos participantes, pela compreensão de que precisamos pregar o Cristo, é ele a justiça de Deus, e pela compreensão de que nós temos um chamado a cumprir. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A que crer e for batizada será salva, a que não crer será condenada. Porém, precisamos compreender que precisamos ter uma experiência. Não podemos limitar o poder de Deus. Que enquanto nós estivermos ainda a limitar o poder de Deus para pregar o evangelho, então não estamos prontos. Nós precisamos continuar sendo forjados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos faça pronto, preparado para testemunhar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, e por essa esperança. Enquanto aqui aguardamos, ó Pai, nos faz, Senhor, proclamadores do Evangelho, seja pelo canal, seja pelo WhatsApp, seja pelos meios de comunicação e seja pelo tete a tete, Pai. Mas nos usa, Senhor, nas tuas mãos e não deixa, Pai, jamais ficarmos sob a área de conforto. Faz isso, Senhor, que nós pedimos e também que nós não venhamos a pregar de qualquer maneira, Pai, mas que verdadeiramente podemos ter a mesma compreensão de Paulo, em poder dizer, estou pronto, estou preparado. Só o Senhor para fazer isso em nossas vidas, é que nós pedimos, até agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.